de mensagens que estamos sendo expostos sobre fundamentos da vida cristã. Mas hoje, por ser um culto que nos aciona para o novo ano, eu entendi de sair da série das mensagens, e a série continua daqui para frente, sobre os fundamentos, para falar sobre algo que eu entendo ser extremamente pontual e oportuno para o momento. O momento que a gente está vivendo, que é um começo de um novo ano. E esse começo de novo ano pode representar uma bela oportunidade para que a gente recomece alguma coisa em nossa vida. Esse ano nunca existiu, então há esse começo de ano, mas eu e você já existimos, amém? Ano passado. Quem existiu o ano passado, nós já existíamos. Então na nossa vida, o ano ele simplesmente começa, meu irmão, e talvez acabe se Jesus não voltar. E mesmo que ele volte, vai acabar o ano, mas o ano ele começa. A ideia é que junto com esse ano que comece, talvez seja oportuno eu e você recomeçarmos alguma coisa em nossa vida. Recomeçar é fazer de novo e fazer diferente. Recomeçar significa fazer de novo alguma coisa que eu já fiz, mas corrigindo a rota e fazendo diferente do que eu fiz. Eu não sei vocês, mas eu preciso fazer diferente muitas coisas em minha vida. Eu preciso aproveitar essa oportunidade e recomeçar muitas coisas na minha vida, principalmente quanto a ministério. Preciso recomeçar algumas coisas diferentes do que foi feito ano passado. A gente errou muito ano passado como ministério, né? Negligenciamos muito por não saber fazer mesmo, por não conseguir fazer. Mas eu tenho uma disposição em meu coração de fazer diferente desse ano. Talvez você também tenha uma coisinha ou outra aí na sua vida para recomeçar. E eu creio que essa é uma boa oportunidade. Tem muita gente, por exemplo, que jurou com os dois pés juntos, que a dieta vai, assim que passa as festas, aí eu vou recomeçar a minha dieta certinha. Tem gente que vai recomeçar na academia certinho, né? A primeira coisa que eu fiz hoje quando eu pisei na igreja não foi nem falar com o Espírito Santo. A primeira coisa que eu fiz quando eu pisei na igreja foi falar com o Paulinho. Paulinho, em fevereiro eu recomeço os treinos, pode marcar 3 vezes por semana, 6 horas da manhã, eu preciso treinar. Então eu já recomecei algumas coisas na minha vida. Então são coisas que são corriqueiras, são coisas que são normais, e eu diria até pontuais sobre a saúde, né? Eu vou treinar por causa de saúde, só, porque eu não preciso ficar bonito e nem esbelto, porque o meu troféu eu já conquistei, está aqui na primeira fila, o melhor do mundo, top of mind. Então casei com esse filé, estou bem pra caramba, é só minha, ninguém tasca. Quem já quis tacar na adolescência, levou o pé na orelha, porque eu era assim, eu era ciumento desse jeito, mas eu conheci Jesus e estou tranquilo. Então, a gente recomeça algumas coisas para alguns benefícios. Por exemplo, eu fui procurar o Paulinho hoje, ali logo no começo, antes de eu fui Paulinho, ó, a agenda, organiza, por favor, preciso, porque é uma coisa que eu tenho que cuidar. Mas assim como a gente tem que cuidar da saúde física, existem outras saúdes que nós precisamos cuidar também, porque tem outras áreas da nossa vida que ficam doentes. Por exemplo, será que não era a hora de a gente recomeçar diferente os nossos relacionamentos com os nossos irmãos? Porque muitas pessoas estão doentes na área de relacionamento. Será que não era hora de eu recomeçar diferente agora? Não ser talvez tão exigente como eu fui até aqui? Será que não era a hora de eu recomeçar revendo os meus padrões de exigência, os meus níveis de tolerância? E aí você, quando você entende que isso precisa recomeçar, você vai ter um benefício com isso. Porque tudo aquilo que a gente coloca no coração como propósito para recomeçar, vai trazer um benefício singular e coletivo. Sempre
sua. Tudo bem, mas se Deus me der saúde, e se eu cuidar dela, porque Ele dá, Deus já te deu, agora você tem que cuidar. Aí Deus te deu saúde, você comer costela gorda todo fim de semana, Ele te deu saúde. O que você está fazendo? Você está jogando fora aquilo que Deus te deu, já te deu saúde, Ele já te deu saúde. Então, se eu cuidar da saúde que Deus me deu, melhorando o meu discurso, eu vou poder estar aqui para a alegria de alguns, e talvez não de todos, mas eu vou poder estar aqui muito mais tempo, vou poder impactar mais pessoas, alcançar talvez a próxima geração. Então tudo aquilo que eu coloco no meu coração como propósito para recomeçar, eu tenho um benefício singular, único, que é para mim, pessoal, mas eu trago um benefício para o coletivo. Quando eu coloco e entendo que preciso melhorar e recomeçar a minha forma de conduzir os meus relacionamentos, eu trago um benefício para mim e fatalmente eu gero um benefício para o coletivo. Às vezes tem pessoas que têm que melhorar na sua casa, então eu preciso recomeçar a minha postura em casa com o marido, fazer diferente. Hoje eu tinha uma notícia linda, ótima, eu fiquei super feliz. Meu pai e minha mãe estão aqui, aquele casal bonito da ponta. Eu não sou lindo assim, por acaso. Mas hoje a Cláudia falou assim, ela subiu lá correndo no quarto, eu estava me arrumando, era mais 5 horas, estava me arrumando para vir para a igreja. E a Cláudia subiu lá, você nem imagina quem que lavou a louça do almoço hoje. Eu falei, quem? Teu paizinho. Eu fiquei sobre que meu pai lavou os almoços. Cara, talvez isso para você não signifique nada, mas para mim, que 45 anos, conheço aquele careca, sei quem era, como é lavar a louça, é um benefício que ele traz para ele, porque recomeçou diferente, com 60 anos, traz um benefício para os netos que enxergam isso, traz um benefício para nós que sabemos como meu pai era e como hoje ele é. Então, sempre que eu entendo que preciso recomeçar algumas coisas na minha vida, que eu reconheço essa necessidade, meus irmãos, saibam disso, é fatal, é claro, é objetivo, é pontual, eu gero um benefício singular e coletivo. Então eu entendo que é um momento extremamente oportuno para a gente refletir um pouco sobre isso. Será que eu não preciso recomeçar a minha postura no ambiente profissional? Será que eu não tenho que conduzir os meus negócios, a minha profissão, corrigindo uma rota ou outra, que nós sabemos muito bem sempre qual é? Porque sabemos. Você não sabe, e você é casado, pergunta para sua esposa, que ela vai saber dizer exatamente. Pergunta para o seu marido. Né? E essa dinâmica, ela é extremamente saudável. E se você não consegue fazer isso, por exemplo, perguntar para a pessoa, vem cá, 2015, idealiza o Júlio, Cláudia, marido. Se eu não tiver essa condição de perguntar para ela, já é um grande sinal que eu tenho uma enfermidade no meu relacionamento com ela, a ponto de não conseguir ter a coragem de dizer para ela como é que você quer que eu seja em 2015. De eu perguntar para um filho, filha, qual é o pai que você idealiza, aonde o pai falhou em 2014, que você entende que o pai, porque ninguém é melhor para saber como eu devo ser como pai do que meu filho. Ninguém é melhor para saber como eu devo ser como líder que os meus liderados. Mas aonde é que está essa ousadia, ou diria melhor, essa humildade de perguntar para as pessoas a qual você se relaciona, como ela espera que você deva se comportar, se relacionar com ela nesse novo ano? Imagina se vocês começarem a fazer isso na sua casa, hoje ou amanhã, vem cá, diz para mim, como é que você quer que eu seja? Como é que você espera? O que você idealiza? E essa pessoa vai te dar uma rota, vai te dizer o caminho, cara. E aí talvez seja propício, oportuno, já que vamos começar o ano, então tá legal, eu vou até escrever isso aqui. E eu vou vigiar nisso. Você já sai o ano com um projeto diferente. Não tem aquele projeto de final de ano, quero um carro novo, quero uma casa nova, aí eu quero um outro relógio, eu quero um marido, eu quero... Não tem aquele projeto que ele escreveu já há um tempo atrás? Quem já escreveu um projeto assim na vida? Eu tenho guardado alguns na minha casa de 2006 para conferir, se Deus me deu isso. Uma contabilidade celestial.
Talvez seja esse um grande projeto para mim e para você para 2014. O que a minha esposa espera? O que a minha filha espera? O que os meus pais esperam? O que os meus amigos esperam? O que os meus liderados esperam? E talvez eu possa recomeçar sabendo exatamente o que eu preciso fazer. Porque o grande desafio é quando eu não sei o que eu preciso mudar. Eu preciso mudar. Eu tenho que mudar. Esse ano é o ano da mudança. Aleluia. Tá aí, isso vai mudar o quê? Minha sorte, precisa mudar. Porque a pessoa não tem claro o que precisa mudar. Então eu entendo que é extremamente oportuno nós meditar, como dizia um amigo meu, nós reflexionar sobre essa possibilidade de a gente entender a necessidade de recomeçar algumas coisas nesse ano. Certo momento, Jesus maravilhoso, lindo, precioso, impactante, revolucionário, Jesus que quebrava o corpo de todo mundo, Jesus que era impressionante no seu mover, no seu agir. Eu fico imaginando Jesus no caminhar dele, cara. Eu acho que Jesus, quando pisava no chão, abalava as estruturas, o eixo da terra, ele era mexido, ele era tirado do lugar. Eu penso que a cada passo de Jesus aqui na terra, nos 33 anos que ele viveu aqui, eu fico imaginando que cada passo de Jesus, eu queria ser a areia do deserto que ele pisou, eu queria ser a sombra que um dia ele passou por baixo, porque eu fico imaginando o que deveria ter sido a existência de Cristo aqui na terra, cara. O Filho do Deus Altíssimo, o Filho de Deus que criou todas as coisas, o Filho de Deus que operou coisas numa época e dentro de um contexto cultural maluco, absurdo. Eu fico imaginando o que era Jesus caminhando na terra. E esse Jesus que, infelizmente, com negligência minha e de vocês, nós vamos tirando aos poucos o valor agregado que há nesse nome, Jesus o Cristo. A gente acaba tirando esse valor de Jesus e passamos a dar valor a outras coisas nesse sistema religioso chamado igreja, que deturpou a essência da palavra. Porque igreja somos eu e você, mas os interesses humanos, a necessidade, a briga por membresia, por reconhecimento, por fama, crescimento, arrecadação, faz com que se criem, se desenvolvam métodos e entretenimento dentro da igreja, e que cada vez mais isso rouba a nossa consciência acerca da verdadeira identidade de Jesus Cristo, o amado das nossas almas, pelo menos deveria ser, amado da nossa alma. Tem noção do que é amado da alma? Você já namorou ou está namorando? Ou se não está, boa sorte para você em 2014. 15. Agora já era, perdeu. 2015 talvez seja a hora de você recomeçar. Será que você não tem que recomeçar diferente para você conquistar a pessoa que você precisa? Você precisa fazer alguma coisa diferente? Menina, será que essa fita de ficar usando a calça cada vez mais justa e mostrar cada vez mais o umbigo, será que você não está manjado e a pessoa não quer mais isso? Ela quer o inverso? Não sei. Meu irmão, só é aquela cantadinha, não está muito manjada, em vez de você ficar de novo com esse papo e fazer tiro. Será que já não era isso? Já foi? Será que em 2015 não precisa mostrar que você sabe lavar louça? Que você não é porco em casa? Não sei, cara. Eu sei que para 2015 nós temos franqueado a nós a oportunidade de um ano inteiro e precisamos recomeçar. Mas se a gente não discernir os valores que existem na identidade de Jesus Cristo, fica difícil para nós. Tem que não reconhecer o que Jesus é. Se a gente não dá o valor àquilo que Ele foi e não ter expectativa para aquilo que Ele promete ser na nossa vida, está errado alguma coisa. Jesus, a palavra de Deus fala, é registrado nos evangelhos, precisamente eu quero falar de Mateus, ou melhor de Lucas, capítulo 5. Jesus caminhava e ele operando milagres no meio do povo, ele ensinando nas sinagogas, ele quebrando a cabeça dos religiosos, ele confrontando o sistema, ele deixando os fariseus alucinados, os doutores da lei então ficaram
tiraram o turbante para coçar a cabeça, porque aquilo que Jesus anunciava era algo muito, muito louco para eles. E aí Jesus, ele está nessa dinâmica de curar as pessoas, de ensinar, de ressuscitar mortos. E aí tem em Lucas capítulo 5, tem a história de um cara que tinha uma paralisia. E ele ouviu falar que Jesus estava curando na região. E aquele cara tinha uma paralisia, ele não conseguia andar. A Bíblia fala da história desse cara, você talvez já conheça, ouviu sermões sobre isso. Mas eu quero dar ênfase justamente ao fato daquele cara ter uma paralisia, e que aquela paralisia não impediu ele se expor à possibilidade de um recomeço na vida dele. Cara, vem aqui comigo, meu irmão e minha irmã. Esse cara tinha uma expectativa de um recomeço. O que esse cara tinha expectativa de recomeço? Que você pode imaginar. Ele era paralítico. Ele queria andar, porque ele creu, ouviu falar o que Jesus estava fazendo. E ele tinha uma esperança de andar. Então ele queria um recomeço na vida dele. Ele queria recomeçar a vida agora como? Agora caminhando, agora sem paralisia. E ele tinha uma impossibilidade física de ir até Jesus. Mas aí entra a importância de ter amigos. Talvez, volto, reforço. Eu não sei, talvez seja assim. Eu tenho tão poucos amigos. Aliás, eu nem tenho amigo. Se sentindo desanimado, não é assim que foi no Face lá, se sentindo desanimado porque eu não tenho amigo. Tá, vem cá, será que você não ter amigo já é um refletor gigantesco, uma luz enorme de estádio de futebol iluminando a sua mente, dizendo que, meu irmão, você precisa recomeçar diferente para que você passe a ter amigo. Que o fato de você não ter nenhum amigo significa que ninguém presta, porque a pessoa vai dizer, eu não tenho nenhum amigo. Meu irmão, nenhum é impossível. Então eu vou dar uma notícia para você. Ei, você que não tem nenhum amigo, o problema é um só, você mesmo. Porque não ter nenhum na face da terra, 6 bilhões de habitantes. O problema está nesses 6 bilhões de gentes? Me parece que possivelmente não. Então, esse cara tinha uma paralisia, mas ele era resolvido em uma outra área, ele tinha amigos. E ele conseguiu de uma forma ou outra, e a forma foi inusitada, cara. Não dava para entrar pela porta, estava empapuçado de gente. Os caras colocaram o cara por cima do telhado, estava uma sensação diferente. Os amigos, ponta firme mesmo. Não, meu irmão, não vamos largar você aqui no osso, não. Vamos dar um jeito, sobe lá e tal. E, sabe, sempre tem uns Di, os Aurélio. Toda geração Deus levanta um Aurélio, aquele cara que faz tudo. E ele arrumou um jeito, abriu o telhado, né? Ele é diferente. São pessoas diferentes que Deus cria, de série em série, né? Não é esquisito, irmãos. Ele é diferente. O fato é que aquele cara, de uma forma ou outra, alcançou aquilo que ele queria. E ele recomeçou. Você pode ler Lucas 5 na sua casa. Você vai ver que ele alcançou aquilo que ele queria. Ele conseguiu andar, ele andou e está tudo certo. E nós vemos no versículo 26, Lucas 5, diz assim: todos ficaram atônitos e glorificavam a Deus, e cheios de temor diziam: hoje vimos coisas extraordinárias. Cara, oi? Hoje vimos coisas extraordinárias. Eu quero dizer que por mais que o recomeço que você queira e que você entenda que seja necessário na sua vida pareça impossível, e eu já vou explicar por que é que parece impossível, aí entra um negócio que também foi usado de maneira equivocada pela humanidade, pela geração humanista, filosófica, e que por conta disso se tornam ateístas, de deturpar algo que Deus criou, que é a psicologia. Por mais que o teu recomeço, por exemplo, eu tenho uma situação que eu
gostaria de recomeçar, mas é uma enfermidade diagnosticada como incurável. Eu quero recomeçar alguma coisa em minha vida, mas eu tenho um vício que é, ou pelo menos tem sido até aqui, intransponível de ser superado. Eu tenho uma dificuldade com o meu pai, com a minha mãe de relacionamento que é histórica, tem uma raiz profunda, e eu até caminho, mas não é. Eu gostaria que fosse diferente. Eu precisava recomeçar isso. Eu tenho uma situação com a minha esposa, que está comigo há 300 anos, que eu precisava trazer luz, clarear isso, mas não dá para mexer, porque isso é complicado mexer. Eu tenho uma situação no meu trabalho, eu tenho uma situação minha, pessoal, eu tenho um vício, eu tenho uma mania, que só eu e Deus sabemos, situações que parecem que não adianta fazer plano para recomeçar, porque, cara, é muito difícil. Eu quero dizer que talvez nada do que eu e você entendamos que seja difícil, seja mais difícil do que foi para esse paralítico de Lucas 5. O grande problema é que tem duas situações que foi muito difundida por um colega de alguém que você conhece mais, ou pelo menos ouviu falar, Freud. E Freud tinha um amigo que compartilhava com ele, e eles juntos defendiam algumas teses, mas por um momento, inclusive por esse momento específico, esse amigo de Freud, chamado Jung, ele criou uma tese que é a tese que fala sobre o inconsciente coletivo. Freud, até então, ele tinha falado sobre o consciente pessoal. O que é o consciente pessoal? O consciente é eu ter conhecimento acerca da minha natureza, do meu status quo, de como eu estou agora. Status quo significa como eu estou nesse momento. Freud defende, fala e criou essa tese sobre o consciente pessoal. Eu sei exatamente como eu estou. Isso é uma coisa fundamental e muito importante para eu determinar um recomeço na minha vida. Saber como eu estou exatamente. Isso todos nós aqui sabemos, talvez não admitimos, mas sabemos. Mas acontece que Jung traz um negócio que é muito mais complicado e que tira de nós de uma maneira subjacente, sorrateira, escondida, na penumbra do nosso coração, rouba de nós a nossa fé e a nossa esperança, o nosso crer, que por mais que eu seja paralítico, tenha câncer, seja viciado no crack, tenha uma raiz de amargura com o meu pai, porque ele me tocou como não devia, me bateu como não devia, tenho uma raiz com a minha mãe, porque ela me menosprezou e me rejeitou do ventre, tenho um problema com o meu irmão que não importa. E o que nos rouba essa fé são essas duas coisas, o meu consciente pessoal. Às vezes você olha para você mesmo e você se acha despreparado, fraco. Você se acha não competente para conseguir um recomeço naquela área da sua vida. Eu quero dizer que isso é uma sabotagem do nosso cérebro. Isso é uma sabotagem do nosso cérebro. Quer sabotar de nós a nossa fé racional. Como que é que funciona a fé racional, Júlio? Pelo amor de Deus, me explica isso, cara. É simples fé racional. E eu vou mostrar para vocês agora como é que se aciona a fé racional. Porque uma coisa é eu falar para vocês aqui de um paralítico que 2000 anos atrás tinha uma dificuldade, mas ele tinha uma esperança de um recomeço. Eu não conheci esse cara. Quem conheceu o irmão? Uma coisa é eu falar desse cara que deveria acionar em você uma fé, que é uma fé sobrenatural, que é a fé genuína. Eu não preciso ver para crer. Eu tão somente, se souber que Cristo está envolvido nisso, eu já creio. Você pode até me enganar e me dizer uma mentira. Por isso muitos são enganados no corpo de Cristo. Porque eles têm uma fé pura e genuína. E quem está aqui em cima se aproveita, enrola o povo, e ao invés de apregoar a liberdade do Evangelho, aprisiona no sistema religioso. Vocês estão comigo ainda? Amém. O que eu preciso entender? Que eu tenho então que, se já uma vez atingido pelo consciente pessoal, não consigo desenvolver
desenvolver esta fé pura, genuína, ingênua até. Muitos chamam a gente de otário, de trouxa, porque cremos em Jesus Cristo. Quem é Jesus? Você não viu, você não sabe se ele existiu ou não existiu. Já preguei aqui sobre Jesus histórico. Jesus, ele faz parte da história da humanidade, mas não quero entrar nessa seara. Eu quero dizer aqui que ainda que você não consiga e seja atingido por esse consciente pessoal, em que você olha para você mesmo e diz: eu não consigo ter essa fé ingênua de que Jesus faz essas coisas. Muito bem, então eu preciso acionar em você a sua fé racional, para que você entenda que aquilo que aconteceu há 2000 anos atrás foi feito por um cara que a Bíblia diz que é o mesmo, ontem, hoje e eternamente. E se a Bíblia falou isso, eu preciso crer, mas ainda assim o meu consciente pessoal me impede de crer nessas coisas. Aí eu preciso que vocês me ajudem para ativar a fé racional e sucumbir esse consciente pessoal que faz você entender que algumas coisas na sua vida serão impossíveis de serem transformadas. Então eu queria acionar agora, fazer um exercício prático para acionar a tua fé racional, para sucumbir essa maldita tese da psicologia que fala que o consciente pessoal, ele usurpa a nossa capacidade de crer no intangível, de olhar na frente e não ver nada, mas ainda acreditar que vai vir a chuva, ainda que a nuvem seja do tamanho da mão de um homem, vai vir a chuva. Ainda que os dias pareçam mal, haverá um dia que os céus se abrirão e virá o noivo resgatar a sua noiva desse sistema imundo, corrupto, sujo, mas não só para nos saquear e nos tirar dessa terra e abandonar a criação de Deus, mas ele virá para restaurar esta terra, porque uma das características do caráter de Deus é redenção, é recuperar aquilo que foi perdido, a começar por mim e por você. Eu um dia estive perdido, ele me recuperou, ele me resgatou, e assim ele fará com a obra da criação dele. Por isso ele veio estabelecer o reino dele nesta terra, ele governará nesta terra, e aqueles que discernirem essas coisas e vencerem essa maldição de você achar que você não tem condições, no teu consciente você vê que você já tentou e você faliu, você sucumbiu, e isso tudo vai ser superado se eu e você, de uma forma ou outra, crermos, já que não temos talvez essa fé pura, genuína, inocente. O Senhor franqueou para nós o Espírito Santo para estar se movendo em nosso meio e fazendo obras ainda maiores que Jesus fez, para que eu e você possamos ver e com isso acionar a nossa fé racional, e aí desse acionamento crer e começar a se entregar para Ele, e aí fazer planos no começo da nossa vida. Por gentileza, se eventualmente em nosso meio há alguém que foi curado de uma enfermidade que o médico disse que não tinha cura, você pode ficar em pé, se há alguém. E permanecer em pé, se for possível. Por gentileza, em nosso meio, se há alguém que recebeu sobre a sua vida um decreto, porque um dia você usou crack, cocaína, álcool, medicamentos, e disseram que aquela era a tua prisão, e a prisão perpétua, e você jamais seria liberto disso, e você foi liberto disso, você está liberto disso, você pode ficar em pé, por gentileza? Se há alguém. Se alguém decretou na sua vida que você era falido, que você não ia ser ninguém, você não ia ter nem onde morar, você ia ter dificuldade de colocar comida na sua mesa, você não tem honra, que você estabeleceu uma família, você montou uma família, você tem trabalhado, você tem sustentado a sua família, você tem vencido de glória em glória, dia após dia. Diziam que você era desacreditado, porque você não tinha êxito no seu trabalho, no seu ofício, mas você avançou com isso. Se você está em nosso meio e tem alguém assim, fique em pé, por gentileza. Se eventualmente esses que estão aqui, que além de estarem presos nos vícios,
também, falou assim, mas eu além de estar preso no vício, eu tive esse segundo motivo também, erga a sua mão. Então fique sua mão erguida, senão doer. Então nós temos em nosso meio aqui, não estou falando de 2.000 anos atrás, estou falando talvez de quantos anos, filho? 6 anos atrás. Quantos anos? 3. Quantos anos? Quantos anos? 2. Quantos anos? 3. Eu não estou falando mais de 6.000 anos atrás. Eu estou falando que as mesmas coisas que Jesus Cristo, na sua obra tremenda, quando pisava na terra e fazia, hoje nós temos alguém que intercede por nós junto ao Pai, chamado de Espírito Santo, que é nosso amigo, conselheiro fiel, e que sonda as nossas atitudes, e por conta disso, sabe quem somos e o que fazemos. Ele está operando aqui, meu irmão, minha irmã. Então, se você tinha dentro de você o consciente pessoal de que você está numa circunstância que é impossível de se superar, eu assumo agora com a fé racional. Tem pessoas aqui que você pode conversar com elas no final. E nós podemos franquear, se tivéssemos tempo, de eles subirem aqui e dizer testemunhos do que Deus fez na vida deles. E o que Deus fez na vida de alguns que eu conheço aqui é algo tremendo. Tremendo. Pessoas que eram tidas como perdidas, bandido, e que Deus transformou. Então, meus irmãos, aqui está a obra do Espírito em nossa geração para destruir uma tese que coloca na cabeça das pessoas, incentivado por alguns psicólogos mal informados acerca da Bíblia, de que existe um negócio chamado consciência pessoal que nos paralisa e nos faz agir. Se eu sou paralítico, talvez esse cara da Bíblia, ele não sofria disso, porque ele sabia que tinha uma paralisia, ele tinha uma paralisia, ele via a paralisia, as pessoas falavam para ele da paralisia, ele sofria todas as situações inerentes, as dificuldades de quem tem paralisia, mas ainda assim ele não sofria dessa consciência pessoal de que sou paralítico. Ele pegou e superou isso, porque ele tinha uma fé genuína, que se talvez eu e você não temos, poderemos ter agora uma fé racional. Está aqui, exemplos vivos da obra do mesmo Jesus Cristo, que fez há 2.000 anos atrás, faz hoje. Eu imagino que no mínimo, sem querer ser aqui emocionalista, sem querer ser sensacionalista, mas eu entendo que, assim como tive o anseio de poder ver Jesus caminhando, não fui daquela geração, e não cremos em reencarnação, mas hoje eu vejo que o Espírito Santo, que é a mesma pessoa segundo a Bíblia, passa por nós e fez isso na vida desse cara que já comeu na minha casa, já comi na casa dele. Eu estou visitando um cara que é exatamente semelhante ao cara de 2.000 anos atrás, e ele já me serviu na casa dele, um dia quem sabe na sua casa, um dia quem sabe na sua, né, de cada um aqui. Eu estar na casa de pessoas que experimentaram a liberação do Espírito Santo de Deus, que é o próprio Deus e o próprio Cristo, porque os três são um. Cara, no mínimo, Jesus precisa de uma salva de palmas muito grande. Obrigado, meus irmãos. E eu não combinei absolutamente nada com nenhum desses irmãos. E se eu estivesse numa igreja que eu estaria o primeiro dia pregando como convidado, eu falaria a mesma coisa se fosse essa mensagem liberada por Deus, porque eu tenho absoluta certeza que se eu sair daqui e entrar em qualquer templo onde existem alguns santos reunidos, alguns filhos de Deus reunidos, eu tenho absoluta certeza que as mesmas obras que ele fez aqui, que nossos olhos viram, ele também fez ali na igreja da esquina, na outra igreja, na outra igreja. Eu sei, porque ele é o mesmo, está no caráter de Deus nos abençoar. Então eu não posso deixar que um consciente pessoal me impeça de fazer planos para recomeçar algumas coisas na minha vida, ainda que pareçam ou sejam efetivamente paralisantes. Existe uma outra coisa que esse cara, que é um dissidente de Freud, Jung, Gustav Jung,
que ele cria uma tese, inclusive essa tese fez com que ele e Freud até se separassem um pouco e caminhassem caminhos distintos, que ele chama então de inconsciente coletivo, que é outra maldição, que não basta a maldição do consciente pessoal, não posso porque sou paralítico. E aí o próprio Freud, em determinado momento, passa a estudar a Bíblia e começa a determinar nos seus estudos que Deus existe, que há várias menções acerca da obra, da criação de Deus, em teses de estudos de Freud. Aí então, vem esse cara e traz um negócio que chama-se inconsciente coletivo, que aí não é mais aquele negócio que você diz assim, ó, eu não posso porque eu sou paralítico. O inconsciente coletivo é um pouco diferente. Pegando o exemplo ainda do irmãozinho ali, que era paralítico, de Lucas, ele não sofria desse problema de consciente pessoal, ele era livre disso. Mas se ele se permitisse ser atingido pelo inconsciente coletivo, o inconsciente coletivo diz assim, paralítico, rapaz, o que você vai querer ir lá com Jesus? Você não tem noção, não tem jeito para você, olha aí com as pernas, você não anda. O inconsciente coletivo é, eu não tenho consciência do que você pensa, do que você crê, e qual é o teu nível de crença. E por conta daquilo que é físico, que é natural, que eu enxergo com os olhos, e que a minha experiência de vida me mostrou, eu nunca vi um paralítico andar. E essa experiência, então, me traz uma conclusão, mesmo não tendo ciência, sendo inconsciente do que está no seu coração. E alguém vem e diz para você, não tem jeito, para de ser bobo. O inconsciente coletivo é isso, é os de fora, é os que não estão vivendo o que eu vivo, eles vêm e querem tirar o pilar que sustenta a minha fé, apontando aquilo que é verdade. Você, como que você vai dizer que você é crente? Olha quem você é, de fato, o meu testemunho não é bom. Eu acho que ele tem razão. É verdade, eu não vou conseguir recomeçar isso na minha vida mesmo. Antes de vir para o culto, inclusive, eu estava ali falando palavrão, brincando com a minha família. É bobagem. Eu vou tocar minha vida desse jeitinho aí e que Deus me ajude. Quem sabe Ele muda a minha sorte. Eu quero dizer que se você ficar esperando Deus mudar a tua sorte, você precisa começar a discernir o que é sorte. Talvez Deus já franqueou para você a possibilidade de mudar a tua sorte. Porque mudar a sorte, a Bíblia fala que Deus muda a nossa sorte. Só que o que é mudar a sorte, meu irmão? Mudar a sorte, Deus não faz assim, bater na tua porta do tiozinho do ponto de ônibus. Você andar olhando na rua, você vê alguém com envelopinho, glória, vou cantar a música de Jesus, glória alta, para a pessoa ver que eu sou um cristãozinho que preciso. Quem sabe alguém, ano que vem, o Grilo estava dizendo assim, vou ligar para o meu pai para vir para a região da Avenida Araponga, assim, né? Nós vamos usar o meu pai aí. Como é esse negócio de mudar a sorte? Abre parênteses dentro da mensagem, para você entender, meu irmão, porque às vezes você está esperando algo que Deus já fez, e está fazendo todo dia. Primeiro precisamos discernir e entender o que é sorte. O que é sorte? Tem uma revelação no Mega Sena, 7 é o número da perfeição, aleluia. 40 dias de deserto e libertação. 7, 40. 5, o pastor falou agora esses dias. 5, a graça. 7, 5, 40. 3, Espírito Santo. Chega, 3. Mais um. 4. 4. Natureza, mundo, criação. Mais um. Mega Sena. São 6, não são? 12. Número completo. 12 meses do ano. 2 ciclos de 12 horas. Fecha um dia, 24. Aí fechou. Tem o número da Mega Sena. Vamos jogar, deu o número da minha sorte. Cara, não é isso. Eu fiz questão de dar uma ênfase. Nós não estamos crendo em numerologia, mas não estamos menosprezando os números, porque toda a instrução, toda a palavra serve como instrução.
como repreensão, como exortação, como correção, e é útil para o ensino, toda, inclusive os números. Mas sorte não é receber de Deus os números da Mega Sena. O que é sorte? Sorte é o dia em que existe um encontro entre uma oportunidade e uma pessoa bem preparada. Quando a oportunidade se encontra com uma pessoa bem preparada, acontece a sorte. Sabe o que acontece? Muitas vezes você tem oportunidade, mas não está preparado. Ou ainda, tem oportunidade, não está preparado, e porque já teve oportunidade, não se prepara mais. Às vezes Deus te ama tanto que Ele te dá a oportunidade mesmo sem você estar preparado. Mas aí você tem que pegar aquela oportunidade e admitir: cara, não estou pronto para tudo isso. Então o que eu faço? Eu vou me preparar e vou continuar me preparando para não perder esta oportunidade que Ele já me deu. Então eu vou ler, eu vou estudar, eu vou perguntar, eu vou me preparar. Aí muda a sorte, aí você progride, aí você cresce, aí você prospera, você avança, você influencia, você é abençoado e abençoador. Porque Deus não te abençoa aqui, Deus não te abençoa para você ficar enchendo os teus celeiros. Deus te abençoa para você abençoar alguém. E quanto mais você abençoa alguém, mais você é abençoado. E como que você consegue? Eu não consigo abençoar ninguém, pastor. Talvez você não está usufruindo bem a oportunidade que Deus já te deu. Então, meu irmão, se aprofunde, minha irmã, se aperfeiçoe e seja nada mais, nada menos do que o melhor naquilo que você faz. O melhor. Hoje eu já não preciso mais lavar louça, mas eu aprendi com a minha mãe como é que se lava bem uma louça, e até hoje, se eu pego uma louça que está meio suja, eu já não lavo mal. Nenhuma funcionária que trabalha na minha casa lava e deixa a calçada mais cheirosa do que eu deixo. Porque a gente aprende a fazer o melhor. Aqui, esse templo aqui, nós fizemos junto, e o que coube a mim fazer, eu fiz com excelência. Se eu tinha que cortar esse granito aqui, eu cortava com cuidado, chanfrava do lado, para fazer com excelência. Então, sorte é o encontro da oportunidade com alguém preparado, ou com alguém que não está preparado, mas o Senhor está falando: está aqui, filho, agora pedala, Robinho, com os seus pulos. Isso é sorte. Então, eu preciso entender que as oportunidades, elas surgem. Esse cara teve uma oportunidade, Jesus passava por lá, ele tinha a liberdade dessa prisão do consciente pessoal. Não interessa que eu sou paralítico, eu creio que posso recomeçar a minha vida agora andando. O cara era blindado, não se deixou levar pelo inconsciente coletivo. Você não pode, você é aleijado, você é isso. O cara não se deixou levar por isso, e por conta de ele ser livre dessa influência negativa do consciente pessoal e do inconsciente coletivo, esse magrão chamou meia dúzia de amigos: você tem a moral de me levar lá, que Jesus está lá, eu boto fé que Jesus pode me curar, eu sei que Ele vai me curar. E aí aconteceu que Ele curou, o cara saiu andando. E aí o final dessa história é no versículo 26, que fala: hoje vimos coisas extraordinárias. O que eu quero dizer com isso, meu irmão, minha irmã? Se você entender que você pode recomeçar algumas áreas da sua vida, você e quem estiver perto de você, porque os benefícios de quando você entende que precisa recomeçar alguma coisa são individual e coletivo. Então você ou alguém vai dizer, como esse povo disse, lá na sua casa, no seu trabalho, entre seus amigos, irmãos, parentela, alguém vai dizer: esse ano vimos coisas extraordinárias na vida do Marcelo, do Ricardo, do Lima, do Ernesto, do Claudinei. Hoje nós vimos coisas extraordinárias. Tudo por quê? Porque esse paralítico entendeu que por mais que houvesse limitações, por mais que houvesse pessoas que fossem dizer: não tem jeito, ele colocou no coração um propósito de recomeçar a sua vida, e de uma forma extraordinária. O cara não andava e passou a andar. Isso para mim, cara, isso é pontual. Para mim isso deveria ser assim, no meu entendimento, quando o Espírito Santo me entrega algo para pensar e refletir e estudar acerca.
eu fico tão apaixonado por Jesus, eu fico tão inconformado, é aí onde gera a minha inconformidade, irmãos. Às vezes você vê que eu sou meio radical, é porque, meu Deus, está tão claro aqui, está tão explícito, está tão simples de se entender. Eu não estou pregando aqui uma teologia que tem base em Lutero e nas suas 95 teses, não estou pregando aqui, não estou usando uma exegese complicada, uma hermenêutica cheia de hebraico e de grego. Nós estamos vendo um evangelho tão simples, cara, tão genuíno, tão puro, tão didático, tão fácil, que isso por si só deveria ser um botão que ativa em nós a consciência de onde e o que nós precisamos recomeçar em nossas vidas, e pontualmente vamos concluir: vou recomeçar, e nada vai me impedir, nem a minha consciência pessoal e nem o inconsciente coletivo. Nada do que eu pense que não consiga, ou que digam que eu não vou conseguir, vai impedir de eu recomeçar essa área da minha vida e ser definitivo. Sabe, nós precisamos entender que duas realidades absolutas, elas não podem ser desprezadas ou negligenciadas por nós. Duas realidades absolutas. A primeira delas é a realidade do chamado descer depois de Cristo. Meu irmão, a palavra de Deus em Apocalipse, no capítulo 21, deixa claro algo. E diz assim: estou fazendo novas todas as coisas. Estou fazendo novas todas as coisas. Quando eu compreendo que Jesus é capaz de fazer novas todas as coisas, algumas traduções está: eis que faço novas todas as coisas. Apocalipse capítulo 21, verso 5. A primeira parte do versículo diz assim: eis que faço novas todas as coisas. Estou fazendo novas todas as coisas. Quando Jesus passa por nossa vida, nós temos que entender e não menosprezar essa realidade depois de Cristo. Meu irmão, quem tem experiência com Jesus, existe um antes e um depois. E eu conheci algumas pessoas aqui antes de Cristo, e agora eu conheço as pessoas depois de Cristo. E essa é uma verdade absoluta. Alguns irmãos aqui, eu não quero ficar citando nomes, não pedi permissão para isso, mas eu conheci eles antes de Cristo. E o que eles são depois de Cristo é uma verdade absoluta que eu não posso menosprezar. Ou seja, o que eu quero dizer com isso? Que tem algo que é verdadeiro, tem algo que é real. As pessoas mudam após se exporem, após franquearem a si mesmas uma experiência com Jesus. Elas mudam. Isso é real, isso é definitivo, isso não é historinha, meu irmão, minha irmã. A pessoa muda, não podemos menosprezar essa realidade. Para que eu possa colocar no meu coração um propósito de um recomeço desse novo ano, eu não posso menosprezar essa realidade depois de Cristo. E talvez algumas áreas da sua vida Jesus ainda não entrou porque você não permitiu. Talvez esse recomeço que precisa ser dado em sua vida é porque nisso aí Jesus não teve gerência. Muito pelo contrário, ele teve o inverso, ele teve ingerência nessa área da sua vida, porque você tomou isso com as forças do teu braço e você quis levar do teu jeito, com as tuas convicções, com aquilo que você acha que é verdadeiro, com aquilo que você entende que é correto, com aquilo que você experimentou na sua vida, com aquilo que você concluiu. Afinal, você é experiente, você tem uma história de vida, você estuda, você isso, você aquilo, você se estriba, sem admitir que é o seu próprio entendimento. E quando eu e você nos estribamos no nosso próprio entendimento, nós estamos dizendo: Jesus, nisso aqui o Senhor não tem gerência, isso aqui cuido eu, isso aqui eu entendo. Do meu filho conheço eu, então eu sei o que eu estou falando, Jesus, porque esse aqui, eu conheço os boi do lado. O meu marido, Senhor, pera lá, deixa que esse é eu que sei como tem que lidar, Senhor, tem que ser meio linha dura aqui, senão. Quando a gente conclui isso sem dizer, mas é assim que faz, nós estamos nos estribando, nós estamos nos sustentando na nossa experiência.
na nossa história de vida, naquilo que nós conhecemos, estudamos, entendemos e vivemos. E quando eu me posiciono dessa maneira, significa que nesta área Jesus não tem gerência. Então, o que eu quero dizer é que talvez você precisa franquear essa área que você precisa e entende que tem que recomeçar, franquear a possibilidade de Jesus entrar, e aí você vai ter essa experiência de um depois de Cristo, justamente naquilo que você precisa recomeçar. Não podemos menosprezar. O primeiro grande fator para quem entende que precisa recomeçar alguma coisa na sua vida: não menosprezar a realidade absoluta do que significa descer, do que significa depois de Cristo. Em muitas coisas em nossa vida Cristo não entra, Cristo não tem parte, Cristo não está sendo absoluto. Preguei isso no culto da virada. Por que da importância de sermos em 2015 integralmente de Cristo, para que Ele tome conta de tudo em nossa vida? E aí começa a experimentar o descer em todas as áreas da nossa vida: casamento, relacionamentos com filhos, amigos, igreja, relacionamento com Deus, ministério, profissão, em todas as áreas. Em tudo que Cristo põe a mão, Ele transforma, Ele muda, literalmente. Não são mudanças imperceptíveis, são mudanças radicais, são mudanças abruptas, são mudanças violentas, tremendas, perceptíveis a todos os olhos. Jesus não muda assim. Ele não fez com que aqueles vinho fosse um vinho, mestre de sala da festa de casamento, peraí, esse vinho está um pouquinho... Não, a palavra de Deus fala que os caras, quando experimentaram, uau, todo mundo deixa para servir no último, o pior, e aqui vocês serviram o melhor. Eles já decretaram o melhor. Ou seja, depois que Cristo põe a mão, sempre é muito melhor. Muito melhor. Quer que eu te diga o que pode ser o teu 2015? Muito melhor. Muito melhor. É muito melhor. Você vai perceber, seus amigos vão perceber, os seus parentes vão perceber, todos vão perceber. Júlio, o que precisa para isso? Simplesmente você firmar um propósito no seu coração de que há uma necessidade de um recomeço em alguma área, de que esse recomeço você tem que, para que ele seja efetivo, primeiro, admitir essa realidade irrefutável, inquestionável, que o depois de Cristo é fantástico. A segunda coisa, além desse divisor chamado depois de Cristo, que nós precisamos entender, é crer nas promessas. Nós temos um Deus de promessas. Deus começou prometendo para Adão e Eva. Depois Ele prometeu para Abraão. E Deus vem prometendo. A Bíblia fala, os estudiosos dizem que existem quase 7.000 promessas na Bíblia, em torno de 6.900 alguma coisa promessas na Bíblia, que são para mim e para você. Você tem noção, meu irmão, quando você vai dormir, que existem quase 7.000 promessas que é para mim e para você? Mas, meu irmão, eu não consigo crer nisso. Pois é, mas se você quer um recomeço efetivo na sua vida, você tem que crer na promessa. E uma das coisas que Deus prometeu para mim e para você é que Ele nos faria mais do que vencedores. Abre parênteses, não estou com um discurso triunfalista. Olha, irmãos, é o ano da abundância. Vamos ser mais do que vencedores. Olha, irmãos, é o ano da multiplicação. Aliás, eu desci a lenha no Facebook sobre essa história. Fiz uma imagenzinha lá. A gente vê o Facebook, todas as igrejas, ano da abundância, ano da multiplicação, ano do sei do que, do crescimento, ano sei do que. Eu fui obrigado a falar, eu nunca vi o ano do negue ser de si mesmo. Eu nunca vi o ano do meu próximo é mais importante do que eu. Eu nunca vi ninguém falar em nenhuma igreja, o ano do entregue a sua outra face. Eu nunca vi um ano que eu diminua e ele cresça. Então eu não estou falando desse mais do que vencedor triunfalista, desse discurso hipócrita. Eu estou falando que a promessa do Senhor é que Ele nos faria vencedores sobre todas as dificuldades que surgirem em nossas vidas, desde que nós entendamos duas coisas específicas: que precisamos deixar que Cristo entre e Ele muda a história, e que precisamos crer na promessa. Crer nas promessas do Senhor. Ele tem promessa para mim e para você. Crer naquilo que a Bíblia fala. A gente fica correndo atrás de revelação, quer ver?
gente diz, ó, vai ter um culto aqui, vem uma irmãzinha do Reteté, lá da Paraíba, e a irmã é aquela irmã que bate com você, ela começa a dizer CPF, RG, 869, 777, às vezes CPF, às vezes RG, e diz tudo, e já começa a revelar na sua vida. Aí enche. O pessoal quer revelação liberada pelo homem. Cara, a Bíblia tem mais de 7.000 promessas para mim e para você. Não precisamos ficar indo atrás do que o homem fala, só ler a Bíblia. Estude sobre isso. Eu quero concluir esse pensamento usando como exemplo aqui uma passagem de Isaías, onde a circunstância desse momento, Israel estava infiel, Israel estava vivendo a apostasia, o distanciamento de Deus. Israel não merecia absolutamente nada. Israel, se a gente olhar a circunstância, e se a gente fosse Deus, ele assim, ó, se eu fosse Deus, eu ia pedir uma bomba daquelas do Power Rangers, sabe aquela que faz assim, Hadouken? Qual que é? Explodia tudo? Qual que é, Fábio? Você que é bom. Fábio faz todas essas armas importantes no mundo, dos desenhos. E aí uma arminha dessa, eu acho que nós, se fôssemos Deus, avaliando a postura de Israel, aí ele diz, cara, só tem uma solução para esse povo, solta uma bomba e mata tudo. Mata tudo. Né? Então essa era a circunstância, esse era o cenário aqui, quando Isaías foi inspirado, o profeta, e liberou uma palavra que é para mim e para você hoje. Uma Israel revoltada, infiel, distante de Deus. Esse é o cenário. Daí nós vemos que Deus, Ele vem nesse cenário, e ao contrário do meu desejo, de Fábio, de largar um Hadouken sobre os caras, Deus vem e fala algo, cara, que destrói toda a possibilidade de nós nos deixarmos levar, por exemplo, pelo inconsciente coletivo. Deus vem nesse cenário de infidelidade, de apostasia, de distanciamento, de incredulidade, de traição. Eu estou falando isso, eu quero concluir isso para gerar coragem em você, para que você não anule o seu projeto de recomeçar alguma coisa em sua vida, sustentado naquilo que você sabe que você tem vivido, talvez uma apostasia, talvez uma infidelidade com Deus, talvez um distanciamento do Senhor, ou mesmo ignorância com relação ao caráter de Deus, o caráter abençoador, redentor que Ele tem, e como Ele nos olha, porque Ele não nos olha como nós somos, Ele nos olha através de Cristo. Porque se Deus fosse olhar para mim e para você como nós somos na nossa natureza, ele teria náuseas, ele teria enjoo, ele vomitaria. Mas sempre que Deus nos enxerga, Ele nos enxerga através de Cristo. Eu estou vendo o Ricardo aqui, eu sei que é o Ricardo, mas a minha mão está entre eu e ele. E eu vejo primeiro a minha mão, e se eu focar a visão, eu percebo que ele está ali atrás. É exatamente assim que Deus nos olha. Entre o campo de visão de Deus e nós, Ele enxerga Cristo. E por isso Ele tem esse coração, que eu vou ligar aqui já, essa fé ao seu coração quando ler a palavra. É por conta disso que o Senhor libera uma palavra como essa, para nos encorajar, dizendo, mesmo que a tua natureza seja distante daquilo de quem eu sou, mesmo que você esteja infiel, mesmo que você esteja ignorante em relação às virtudes que há em mim para você, mesmo que você me rejeite a paternidade que eu tenho sobre você, filho, porque não somos mais órfãos, temos um pai, mesmo que você tenha um pai, você caminhe como um órfão, mesmo assim, é o que Deus está falando aqui para Israel e fala para mim e para você, mesmo assim, eu vou franquear para você um recomeço, eu vou franquear para você um novo caminho, eu vou franquear para você um novo caminho, mesmo que seja no deserto, Israel. É esse o contexto em que Deus libera uma fala aqui que eu vou compartilhar com vocês. E essa fala para aquele Israel, daquele jeito, se encaixa para mim e para você. Tudo isso
para que eu e você não venhamos a começar esse ano sem admitirmos a necessidade de recomeçar algumas coisas na nossa vida. E aí, Isaías, no capítulo 43, no verso 19, diz assim, Deus falando, vejam, nesse cenário todo que eu falei, vejam, estou fazendo uma coisa nova. E olha o que fala, está ali, ela já está surgindo. Vocês não a reconhecem? Até no deserto vou abrir um caminho e riachos no ermo. O que Deus está falando aqui para mim e para vocês, quando Ele diz assim, não, deixa lá, Paulo. Veja, estou fazendo uma coisa nova. E aí Ele diz assim, ela já está surgindo. Vocês não a reconhecem? Trazendo essa passagem para os dias de hoje, o Senhor está dizendo, meu filho, minha filha, você não está vendo que esse cara que está aí na frente, meio roliço, ele só é um instrumento, essa voz é dele, mas a mensagem não é. Eu só estou usando a voz dele, vocês não estão vendo o que já está surgindo, vocês não estão enxergando, é isso que ele está dizendo, vocês não estão percebendo que mesmo no deserto da sua vida, eu estou abrindo uma coisa nova, um caminho novo, um recomeço. Vocês não estão vendo que mesmo no ermo, no nada, eu faço brotar um riacho que vai ter água e vai saciar a tua sede nessa caminhada, nesse recomeço. Vocês não estão vendo isso? É isso que Deus está falando para mim e para você hoje. Tudo para nos encorajar, meus irmãos, a um recomeço. Tudo para nos encorajar de que é Ele que vai fazer, que é Ele que vai abrir o caminho, que é Ele que vai fazer jorrar água, que é Ele que vai nos sustentar. Ele vai estar conosco. Aquela canção que a gente volta e meia canta aqui, até se olhando, consegui tirar ela para nós, é o caminho que Ele faz. Eu sou aquela daquele moço lá, caminho apertado. Se deve sair, você tira ali no final para nos encerrar. Ele faz um caminho, Ele cria um caminho, Ele cria. E aí Ele fala, vocês não estão vendo? Por que Ele fala, vocês não estão vendo? Por uma única razão. Esse caminho, ele é estreito. Por isso que eu digo, vocês não estão vendo, se fosse uma avenida, se fosse aquelas avenida larga, 6 pistas, ele não ia perguntar isso. Ele diz, olha, eu vou abrir um caminho com sinaleiro, com guardinha dizendo, é por aqui, com plaquinha. Não, aqui, ó, esse caminho, eis a verdade, eis a vida. Não vai ter nada disso. É um caminho, ele pergunta, vocês não estão vendo? Porque é um caminho apertado, cara. É um caminho que não se prega mais. É um caminho que se fala pouco sobre ele. Porque é um caminho que poucos conseguem traçar. Porque é um caminho que você não vai ter ali do teu lado pessoas para você murmurar. Você não vai ter a tua esposa para você acusar, os teus filhos, ou os teus amigos, ou o teu chefe, o teu trabalho, o teu irmão da igreja, muito menos o pastor. A Bíblia nos fala que esse caminho que Ele vai abrir para que a gente recomece, é o caminho onde vai passar eu e o cordeiro, você e o cordeiro. Então você não vai poder reclamar, cordeiro, veja bem, o cordeiro vai dizer, não, veja bem, não, isso é teu. Cordeiro, mas o Satanás não tem nada a ver com isso, porque nesse caminho ele nem entra, só passa eu e você. Isso é teu. E é esse caminho onde nós vamos estar com o cordeiro, e o cordeiro vai sendo luz e vai nos fazendo como um espelho, nos enxergar e começar a admitir a nossa situação. E eu quero encerrar de verdade aqui, dizendo que um grande exemplo de que se você quer recomeçar é o grande rei Davi. O grande rei Davi, 2 Samuel capítulo 17, nos fala de uma história, uma atrapalhada de Davi, uma presepada de Davi. Quando Davi se envolve com Batseba, mulher de Urias. O cara faz uma zica. Só que Davi, no Salmo 51, depois revela o desejo de Davi recomeçar. Ele errou,
um pecado gerou outro pecado, porque ele se deitou com a mulher de Urias, depois tentou mentir para resolver o seu pecado, aí a mentira não resolveu, ele mandou matar o cara para resolver o seu pecado, e não resolveu, e aquilo gerou uma amargura nele, gerou uma dor nele. Você lê alguns salmos onde Davi está expressando o que é o arrependimento de morte que ele sente. Ele é batizado com o batismo de arrependimento, o batismo que não se prega mais sobre ele, não se fala sobre ele, mas que nós vamos falar sobre o batismo do arrependimento. Só que no Salmo 51, Davi revela algumas coisas, e a primeira coisa que Davi revela, para que ele possa recomeçar, porque ele tem desejo de recomeçar, o primeiro ponto, e eu quero encerrar aqui, o primeiro ponto, se você quer recomeçar alguma coisa em sua vida, é pegar o exemplo de Davi. Salmos 51, nós temos ali o que Davi fala. A gente lê Salmo 51, verso 3. Vai no em diante. Um em diante. Davi, ele colocou no coração dele o propósito de recomeçar, resolver sua atrapalhada e recomeçar. Aí ele fala assim: tem misericórdia de mim, ó Deus, por teu amor, por tua grande compaixão, apaga as minhas transgressões. Lava-me de toda a minha culpa e purifica-me do meu pecado. Agora aqui no 3, é o ponto de partida. Se você quer recomeçar, verdadeiramente, ele diz, eu vou parar aqui no 3, ele diz: pois eu mesmo reconheço as minhas transgressões. O ponto de partida para quem quer recomeçar, um recomeço compromissado, verdadeiro, não caminhão velho, embala na descida, embalou porque o pastor está pregando, não, um recomeço que é um propósito, que está aqui nas tuas entranhas, um recomeço verdadeiro, que você vai identificar onde é, na sua profissão, nos seus relacionamentos com você mesmo, a sua família, com seus irmãos, um recomeço sério, compromisso. Se ele for verdadeiro, o ponto de partida é reconhecer as suas transgressões, reconhecer as suas falhas, reconhecer as suas debilidades. Esse é o ponto de partida, se você quer estipular um recomeço na sua vida, e que esse recomeço vai ter êxito lá no final, ainda que você se sinta paralítico, você vai andar e coisas extraordinárias acontecerão. O ponto de partida é isso. Pois eu mesmo, ele não está falando, a minha esposa me convenceu realmente do meu pecado. Ele não está falando, Deus, o Senhor me mostrou. Ele não está falando, Deus, eu sinto o quê? Não tem que sentir, tem que reconhecer. Ele fala, eu mesmo reconheço as minhas transgressões. Esse é o ponto de partida, para você ter um êxito. E para você se sustentar no caminho do seu recomeço, se você fizer um propósito agora, você não vai precisar fazer isso agora. Quero que você pense na sua casa, ou talvez isso vai acontecer, você vai esquecer dessa mensagem terça-feira. Possivelmente a maioria esqueça do que foi pregado. Mas se você tem um propósito, se você não está aqui à toa, se não está aqui para cumprir uma agenda religiosa, você talvez vai meditar um pouco sobre isso. No momento devocional teu, se você tem, se é que tem. E se não tem, talvez seja aí que você deve começar a ter devocional com Deus. Ali no seu devocional você determinar qual é o recomeço. Você tem que ter um ponto de partida, mas você precisa de alguma coisa que vai te sustentar na caminhada. Também está no Salmo 51. O que você precisa para ser sustentado na caminhada desse propósito de recomeço? Você precisa pedir para Deus que Ele te dê um coração novo e um espírito reto, estável. O que vai sustentar você no propósito que você vai fazer hoje é você ter um coração novo. Como é ter um coração novo? Um coração aonde ele seja voltado. O coração novo que Deus quer dar para mim, para você, é um coração voltado às realidades do reino de Deus. O que é o reino de Deus? Já ensinamos aqui, mas eu reforço para você ter entendimento. O reino de Deus não é comida e não é bebida, mas é justiça, é a paz e a alegria do Espírito Santo. E essa justiça, essa paz, essa alegria, não é porque você vai ter coisas. Precisamos encontrar razões para ter atos de justiça, para ter paz e alegria em pessoas, porque o reino de Deus não é feito de coisa, é feito de pessoas.
de alegria no Espírito Santo com as pessoas. Eu já disse isso para vocês, Jesus não veio comunicar uma religião, Ele veio comunicar relacionamento. E nós temos que aprender a nos relacionar. O coração novo é para que eu tenha um coração aonde eu tiro do centro do meu coração o eu, o egoísmo, o egocentrismo, o eu no centro. Eu tiro do meu coração o meu eu, as minhas coisas, a minha vontade, o meu jeito, e eu coloco nesse coração aquilo que é do reino do Senhor. O reino do Senhor é feito de pessoas. Não é um império, não é uma basileia, mas é um reino feito de ovelhas, de gente, de pessoas. Então eu tiro o meu eu do coração e eu coloco no meu coração as necessidades do meu próximo. Porque quando eu entendo que preciso amar o meu próximo, eu já estou amando a Deus. Quando que eu sei que eu amo a Deus? Quando você ama o próximo. Quando você falar que ama a Deus e não ama o teu próximo, você não ama. Eu só sei que eu amo a Deus quando eu amo o meu próximo, quando eu me compadeço do meu próximo. Esse é um coração novo que vai sustentar você na caminhada. E um espírito reto. O reto significa estável. Um espírito estável. Sabe, não ter aqueles altos e baixos emocionais, aqueles altos e baixos espirituais. Uma hora está jejuando, orando, está crente em rock and roll, radical, tal. Outra hora está lá no mundo, bebendo, fumando, sabe, umas paradas assim. Uma hora, outra hora, mundão. Uma hora, Jesus, Jesus, Jesus. Outra hora, a parada do mundo, a parada do mundo. Esse espírito instável é que faz com que a pessoa não consiga ter êxito nos seus projetos de recomeço. O que Deus quer para mim e para você é que a gente entenda a necessidade de recomeçar. Ele quer nos sustentar nesse propósito de recomeçar. O que nos faz recomeçar? Principalmente admitir a nossa situação. Eu mesmo sei das minhas transgressões. O que me sustenta na caminhada é ter um coração novo e um espírito reto. Salmos 51 ensina essas necessidades que Davi encontrava para poder ter êxito no seu recomeço. E ele encontrou isso, a ponto de que ele até hoje é conhecido como um homem segundo o coração de Deus. Porque ele colocou de tal maneira o próximo que o coração dele se assemelha ao coração de Deus, porque no coração de Deus só o que existe somos eu e você. E tudo que ele fez e faz e falou hoje é por amor de mim e por amor de você. Você recebe essa palavra no seu coração? Amém? Queria terminar louvando o Senhor, os irmãos, por favor. Me ajude. Elevação, adoração ao Senhor. Talvez algo que sirva para vocês enquanto eles vão vindo aqui, para não perder tempo, vou falar mais um pouquinho. Você pode se colocar em pé, se você tiver condições físicas para isso. Talvez algo que seja fundamental para você ter êxito é você, para se desenvolver nesse projeto de recomeço, uma coisa bem importante é você deixar o passado no passado. Tem algumas áreas que para você recomeçar, que principalmente tem a ver com relacionamento, traumas do passado. E talvez se você não deixar essas coisas no passado, elas possam ser um agente impeditivo do avanço do seu desejo de recomeçar. O apóstolo Paulo, certa vez, chega para a igreja de Filipenses, que era uma igreja que estava com um projeto de recomeçar a sua caminhada fiel, sustentada no Evangelho revelado por Paulo de Cristo. Paulo orientou eles e disse assim: olha, eu também recomecei a minha vida, porque antes de ser Paulo eu era Saulo. Ele pega e diz algo pontual para que você avance no seu projeto de recomeço, que é deixar o passado no passado. Ele diz: esquecendo das coisas que ficam para trás, eu avanço para as que estão adiante de mim e prossigo para o alto, do prêmio, a soberana vocação que Cristo tem para mim e para você, uma vocação, um encargo. Então, se você quer avançar
Talvez você precise deixar o passado no passado. Com uma dica que eu dou para você. Talvez o passado venha à tona na hora que você estiver querendo recomeçar um relacionamento. Talvez com o seu marido, seu filho, seu pai, sua mãe, um irmão da igreja, seu pastor talvez. E aí vai vir aquela história do passado. Talvez isso seja a areia nessa engrenagem. E aí trava e você não consegue recomeçar, você não consegue se desprender daquela experiência do passado. Se você quer avançar, como diga, deixa o passado no passado. Prossiga para as coisas que estão à frente de você. O que tem à minha frente e à sua frente é um ano inteiro. Um ano inteiro. Meu irmão, minha irmã, eu concluo dizendo que eu tenho convicção do que eu estou pregando. E que se vocês entenderem o que o Espírito está dizendo para a igreja, e vocês tiverem atitudes sustentadas por esta mensagem, eu tenho absoluta certeza que vocês vão encerrar esse ano de uma maneira extraordinária, e todos vão dizer: vimos coisas extraordinárias hoje aqui. Eu creio nisso. Eu creio nisso com toda a minha fé, com todo o meu racional. Eu creio nisso piamente, que assim vai ser. Deus disse lá em Isaías: vocês não estão vendo que eu estou preparando um caminho novo, eu estou fazendo uma coisa nova, ela já está surgindo. Até no deserto eu vou abrir um caminho, até no erro eu vou colocar um riacho. E essa canção fala muito comigo de maneira especial desse caminho. E eu ouvi essa canção uma primeira vez estudando a Bíblia, e eu falei para mim: eu quero esse caminho para mim. É o caminho apertado, o caminho que você não vai ser popular, o caminho que você não vai ser aceito por uma multidão, o caminho onde os que são ou se dizem ser e crer no mesmo Deus que você crê vão te condenar, não vão te aceitar. Mas esse caminho apertado, esse caminho do inconformismo, esse caminho que defende o Evangelho do Reino, esse caminho que aponta e denuncia toda a manifestação que serve para denigrir algo que Deus planejou, criou e sustentou até aqui para salvar o mundo. E esse caminho eu escolhi. E quando eu ouvi essa canção a primeira vez, eu consegui discernir ela, e Deus falou muito comigo e tem falado muito comigo através dessa música. E que possa ser a minha escolha e a sua no projeto de recomeço, a gente escolher esse caminho, cara. Porque é só esse caminho que nos leva para o nosso destino. É só esse caminho. Jesus é o caminho. Esse caminho nós vamos andar sozinhos com Ele. Mas é minha família, é minha esposa, os meus filhos. Pois é, você precisa ser exemplo, fazer uma escolha por esse caminho. E a hora que o teu filho vê que você está caminhando nesse caminho, ele vai querer caminhar nesse caminho, porque é por influência e não por insistência. Pare de insistir para alguém que você ama, e para Jesus influencie essa pessoa, de ela olhar para você, o caminho que você está caminhando, e então no silêncio dos teus passos nesse caminho, as pessoas vão olhar e vão dizer: eu quero esse mesmo caminho, porque esse caminho tem um cordeiro, e Jesus fala: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai se não por esse caminho. Qual o nosso destino se não é o Pai? Se você está na igreja para encontrar um outro destino, riqueza, prosperidade, crescimento, multiplicação, então você está no caminho errado. Porque o destino que nós temos que querer é estar com o Pai. E Jesus é o caminho para nós encontrarmos com o Pai. Por isso, faça dessa canção a sua oração. Faça dessa canção o seu momento de entrega, o seu momento de aceitação daquilo que Deus falou comigo e com você essa noite. E o anseio do meu coração é que você encontre razões para recomeçar em 2015.
encontre motivos para recomeçar em 2015. E a minha oração ao longo desse ano vai ser que o Senhor te sustente nos teus projetos de recomeço, porque eu sei que coisas extraordinárias serão vistas em sua vida, porque eu sei o Deus que eu tenho feito. Amém? Vamos louvar o Senhor.
história. Podemos recomeçar nesse novo caminho. Podemos escolher, ó Deus, deixar os atalhos, deixar, ó Deus querido, aqueles caminhos que talvez até pareçam o ideal para caminharmos. Caminhos, ó Pai, que são até justificáveis por experiências, decepções, desilusões que tivemos com pessoas. Mas, Pai querido, certamente, ó Deus querido, um caminho que nos leva ao Senhor é o caminho que Jesus escolheu, e esse caminho ele é estreito, ele é apertado, e ali talvez teremos, Pai querido, revelação de que se talvez para o meu pai mudar, para a minha mãe mudar, para o meu irmão mudar, para a minha história mudar, o que precisa ser mudado não é o que eu tanto quero que mude, que é o outro, que é o meu chefe, que é o meu familiar, que é o meu irmão, que é o meu pastor. Talvez, ó Pai querido, o que precisa ser mudado seja eu mesmo. Por isso, ó Pai, esse caminho é apertado, porque é o caminho onde está o Cordeiro, e a Tua palavra diz que somos Tua imagem e Tua semelhança, e se estivermos só nós e o Cordeiro no caminho, nós teremos revelado, irá ser refletido no Cordeiro quem somos de fato. Não iremos mais nos esconder numa multidão, não iremos mais nos esconder nas coisas desta vida, nas justificativas que encontramos nas nossas emoções, que muitas vezes têm o apoio e o aval de mais 2 ou 3 pessoas, e essas emoções, ó Pai, nos impedem de caminhar nesse caminho. Encontramos outros atalhos que são mais confortáveis à nossa emoção, que são mais confortáveis ao nosso jeito de ver e entender a vida. Por isso, Pai querido, ajude a mim e aos meus irmãos a recomeçarmos aquilo que precisa ser recomeçado em nossa vida, mas que a gente saiba escolher o caminho. E esse é o caminho. O caminho onde passamos somente nós e o Cordeiro. Nos sustente, Deus, nos sustente nesse ano. Nos sustente, Deus, em Jesus Cristo seja suficiente para nós. Que em Cristo as respostas nele sejam suficientes. Pai, abençoe, Deus querido, cada irmão, cada irmã. Abençoe cada projeto, cada recomeço. Nos dê luz, nos dê graça. Revele a nós, ó Pai querido, e traga a nós a coragem que Davi teve de reconhecer. Traga a nós, ó Pai querido, a disposição que Davi teve de ter um novo coração e clamar como um espírito estável. Ajude-nos, Pai querido, a ter êxito nisso, para que, Senhor, seja possível ver coisas extraordinárias acontecendo em nossa vida por causa de Jesus, não somente porque escolhemos um caminho. Em nome de Jesus eu peço ao Senhor que o Senhor abençoe cada irmão, cada irmã, sustente cada um, ó Deus querido, leve em segurança para suas casas, nos dê um mês extraordinário, um ano como nunca antes visto, de que possamos surpreender toda a humanidade, um ano em que é esperado grandes lutas. Haverá um povo que obterá extraordinárias vitórias. Assim como Davi venceu Golias num cenário em que todos viam derrota, em que todos enxergavam